Um novo reforço pode estar pintando para o Internacional e ele vem do Paraguai. Eu quero falar também sobre as novidades do técnico Roger Machado para o duelo contra a equipe do Maracanã amanhã em Florianópolis. E quero falar também, gente, sobre as possibilidades do adversário do Inter, o Maracanã, clube da Série D do Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil já teve seus crimes. Será que tem chance do Inter cair para o Maracanã? Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu quero falar bastante sobre o Internacional. Esse conteúdo tem o apoio da Zapay. Não vai pular o vídeo, hein? Porque eu tenho certeza que tu aí tem problema com o teu veículo, não pagou IPVA, não pagou licenciamento, não pagou multa, daqui a pouco pode dar problema, hein? Pode perder a carteira. Então, baixa agora o aplicativo da Zapay que te dá 20% de desconto no cupom COLAR20 nas taxas do parcelamento. Porque o IPVA tu pode pagar parcelado, licenciamento pode pagar parcelado, multa pode pagar parcelado, tudo lá dentro do app da Zapay, tá bom? Então baixa agora, o link está na descrição aqui do vídeo. Toda uma informação dos colegas do Globoesporte.com é de que o Inter está muito perto de concretizar a contratação de Alan Benítez, lateral direito de 31 anos, e que já esteve, na mira do Internacional ainda na reta final da janela internacional. O Alan Benítez é um lateral paraguaio, jogou bastante tempo na Europa, jogou no Benfica, jogou também, em clubes como o Olímpia, o Libertad, o próprio Minnesota dos Estados Unidos, e está no Cerro então desde 2023. O grande ponto aqui sobre o Alan Benítez é que ele vai deixar o Cerro Porteño de forma gratuita na metade do ano. Afinal, ele não renovou o contrato, que termina na metade da temporada. E o que se fala é que o Inter teria um pré-contrato assinado com esse jogador para que ele chegue, a partir da pausa do Super Mundial e já seja, teoricamente, o reserva do Bryan Aguirre, já que o Natan tem o contrato terminando de empréstimo do Inter junto ao Santos e será devolvido ao clube paulista. Nos últimos jogos, se a gente pegar o Alan Benítez, ele foi titular na maioria, incluindo os jogos de Libertadores da América. Ele foi titular do Cerro na vitória contra o Sporting Cristal, ele foi titular na derrota para o Palmeiras por 2-0, ele foi titular na vitória, ou melhor, no empate contra o Sporting Cristal em 2-2, jogou a maioria dos jogos do campeonato local, só não esteve em campo contra o Guarani do Paraguai, vitória por 2-0 do Cerro. Na temporada, são 22 jogos, sendo 20 como titular e 2 saindo do banco de reservas, 2 gols marcados, 5 assistências e 4 cartões amarelos. Então é o que teve aí na temporada o Alan Benítez, jogador, que, no que eu pude apurar, é um jogador que o D'Alessandro gosta muito, É uma contratação com o dedo do diretor esportivo do Internacional. Não entra no mérito se é bom ou se é ruim, Ele também tá lá para isso. Então, é um jogador que pode vir chegar, o Inter busca um lateral direito, chegou a buscar um jogador para titularidade, que era o William, num outro momento, mas com a afirmação do Bryan Aguirre, que está fazendo bons jogos, fez gol na Libertadores contra a equipe do Nacional lá em Montevidéu, fez gol no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, então tá numa fase muito boa, o Inter tá procurando um jogador a nível de grupo. Eu vi pouco do Alan Benítez, mas se trata de um lateral mais defensivo do que ofensivo, um lateral de cara fechada, brabo, raçudo, e que o Inter, tá vendo uma possibilidade naquilo que eu já trouxe aqui, inclusive ontem para vocês. Este será o perfil de contratação do Inter, jogadores livres, jogadores que podem chegar por empréstimo sem grande custo de transferência. Quanto ao salário, o Inter tem uma questão mais maleável no momento, mas para investimento não. Então, Alan Benítez, lateral direito titular do Cerro Porteño, deve chegar ao Inter. Pelo menos é o que tudo indica, uma nova contratação para o Internacional. Quero falar também, gente, sobre Inter e Maracanã, visto que o Inter tem este duelo pela Copa do Brasil, a gente já tá vendo, Ontem tivemos alguns resultados aí, que movimentaram a Copa do Brasil. O Vasco precisou dos pênaltis para eliminar o Operário, 1-1 em São Januário. O São Paulo eliminou, o Náutico com 2 vitórias, passou ideológica. O Atlético Paranaense, no sofrimento, eliminou o Brusque, por 1-0.
E o CSA de Alagoas veio aqui em Porto Alegre, segurou um 0-0 e está classificado para a próxima fase, né? Eliminou o Grêmio, o rei de Copas, né? Que teve 4 jogos da Copa do Brasil e não ganhou nenhum. Passou no pênalti em 2 e tomou um surrupio aí do CSA lá de Alagoas. O Internacional, gente, deve colocar o que tem de melhor. Existe a possibilidade de uma mudança tática, tá? A saída dos 3 volantes, com, a princípio, tá, o Thiago Maia indo para o banco de reservas e a entrada de mais um jogador de meio campo. Mas também existe a possibilidade do time ser bastante modificado. Se a gente pegar o jogo de ida contra o Maracanã, vitória por 1-0 no Beira-Rio, gol do Gustavo Prado, a gente tem, né, alguns cenários. O Romero foi titular, o Alan Patrick ficou no banco e entrou no segundo tempo, errou até um pênalti, inclusive. O atacante titular naquele jogo foi o Ener Valencia, né, mas saiu para a entrada do Raikkonen, que de novo está relacionado, o que dá a entender, né, que o Borré ainda não deve voltar, o Ricardo Matias deve ser o titular do Inter, e o Raikkonen fica como alternativa. Do lado do campo, né, esse meia pelo lado direito, será o Bruno Tabata, que foi titular naquela oportunidade, ou será o Wesley de um lado e o Gustavo Prado do outro? Então, tudo isso, né, são dúvidas que tem o técnico colorado, que ainda não sabe se poderá contar ou não com o goleiro Antony. A informação que eu tenho neste momento que eu estou gravando é de que o jogador será reavaliado e que sim, tem boas chances dele ficar fora do duelo, com o Ivan recebendo a sua segunda oportunidade desde que chegou ao Internacional, primeira na sua estreia, né, naquela vitória contra o Avenida no Gauchão de 2024, onde ele teve uma lesão grave de ligamento. Não vou arriscar um time do Inter aqui, né, vou fazer isso no vídeo de amanhã, mas, né, tem algumas possibilidades bem fortes de modificações aí no time. O Inter está chegando em Floripa por volta das 5 da tarde, ou seja, quando eu estou soltando esse vídeo, o Inter está chegando lá, e a gente vai atualizando, obviamente, tudo também lá no Instagram do Lucas Colar, tá certo? Do outro lado, gente, tem o Maracanã, que vem, né, de alguns resultados bem ruins na Série D do Campeonato Brasileiro, perdeu para o Altos do Piauí por 1-0, perdeu também, né, para o Parnaíba por 3-2, 2 jogos fora de casa, é verdade, o que colocam, né, o Maracanã como o 6º colocado de 8 times no grupo B da Série D do Campeonato Brasileiro. Para vocês terem uma ideia, o Altos do Piauí é o líder, tem 11 pontos, o Maracanã tem 5. E o lanterna do grupo é o Parnaíba, que bateu o Maracanã, foi a 4 pontos contra 5 do... O Parnaíba tem 4 contra 5 do Maracanã. Então, assim, né, a gente é um adversário muito fraco que o Inter vai encarar. É jogo jogado? Não, até porque a gente sabe que a Copa do Brasil permite isso. É um bicho muito alto, óbvio, né, em valor financeiro para classificar. E isso mexe, né, movimenta, obviamente, com a logística do clube. Mas, né, o Inter tem a obrigação aí de pelo menos empatar o jogo para chegar na próxima fase da Copa do Brasil. Tá certo? Hoje, mais jogos, né? Fortaleza e Retrô, vitória do Fortaleza, Aparecidense e Fluminense. Aqui eu acho que tem boa chance de empate ou vitória do Fluminense. O Bahia vai ganhar do Paysandu. O Atlético Mineiro vai ganhar do Maringá, será? Acho que ganha, tá? Do Maringá. O Corinthians joga contra o Novo Horizontino e o Flamengo joga contra o Botafogo da Paraíba. Tudo isso disponível lá no site da KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, minha parceira de todos os dias. E você pode, né, ser o maior palpiteiro do Brasil na Liga do Milhão, que dá prêmios diários de R$1.000 e também, obviamente, né, lá no final, o maior palpiteiro do Brasil vai levar R$1 milhão para casa. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!